Show. E aí, ó, tá contando 10 pessoas aqui na sala. Nós temos a Beatriz Toso, nós temos a Bia Salles, temos a Denise. E aí, Denise, senti só falta na última aula presencial, viu? Temos aqui o Felipe, o Fernando, usando o login dele certo dessa vez na aula online. Temos a Regiane e temos a Silvana. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Só os educados vão responder. E aí, pessoal? Estão aí, gente? Vamos acordar. Top. Então, vamos tentar aqui, em nome da Bia. Eu acabei de conversar com ela por telefone, ela não conseguiu produzir o material. Meu Deus, Silvana, você pegou dengue. E aí, como é que você tá agora? Tem que tomar muita água, né? Agora você tá melhor. Ah, que ótimo. Eu tô bem, Fernando. Obrigada por perguntar, viu? A Bia me ligou aqui falando que ela passou mal no dia de ontem. Ela não conseguiu terminar nossas apostilas. Por isso, eu vou abrir hoje o arquivo de Word, que só está presente os textos e algumas imagens, mas não está no padrão que a Bia costuma entregar para vocês, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela aqui para a gente falar desses dois assuntos. Oi, Felipe, pode falar. Passar duas informações antes, pode ser? Claro. A primeira, né, que eu mandei para vocês lá no grupo, para todos, a gente vai ter uma palestra no dia 10 de abril, temos dois horários, né, esses dois horários serão das 10 ao meio-dia, e o segundo horário vai ser das 5 às 7 da noite. Essa palestra, quem está promovendo é o Sebrae, em conjunto com a Abrafesta e a Staff Pro, e ele é para orientação sobre MEI. Quem tem MEI ou quem tem dúvidas referente ao MEI, é para essa palestra. Então, se vocês quiserem participar, é importante, né, porque vocês acabam se orientando sobre como que é fazer a abertura do CNPJ como MEI, quais as vantagens que vocês têm como trabalhador autônomo, para quem é CLT e tem o interesse de entrar na área de eventos, né? Hoje a área de eventos ela é muito vista como uma área autônoma, onde você trabalha e você não é registrado, porque não existe um registro específico para isso, e aí as pessoas acabam trabalhando por conta, e aí isso acaba sendo uma desvantagem. Então, quando você se torna uma pessoa MEI, com CNPJ, você acaba tendo vantagens e benefícios, né, com as questões do governo. Então, por exemplo, uma pessoa MEI, ela tem seguro de morte, se for uma mulher, ela tem um suporte pelo governo diretamente em caso de gravidez. Então, são essas dúvidas, são essas orientações que essa palestra ela vai proporcionar para vocês. Fora, né, que vai ser o Sebrae que vai realizar essa palestra, então é uma instituição de peso aí com um profissional deles diretamente, que vai ser nós, a gente, a Staff Pro só estará lá no evento para mesmo atualizar as informações que estão sendo faladas, né, a gente se apresentar como Staff Pro, e aí é importante para quem tem interesse, né, ou para quem quiser divulgar, essa palestra está aberta para vocês, né, para quem tiver interesse, é só clicar lá no link, fazer a inscrição. A palestra ela é presencial, vai acontecer lá no centro de São Paulo, né, diretamente na unidade do Sebrae. E se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas também da comunidade, ou algum parente que tenha algum negócio que seja MEI, ou algum colega, pode compartilhar, porque essa palestra é aberta para todos, tá bom? E o outro ponto que eu queria tocar com vocês é em relação à Staff Pro. Eu vou passar aqui para vocês depois um link do decorrer da aula, eu vou deixar a Gleise aqui fazer a aula dela bonitinho, e eu vou passar um link da Staff Pro para vocês, e aí eu vou pedir para vocês entrarem em contato comigo para dúvidas,
para verificar algumas informações, porque hoje a gente está tendo um evento bem grande dentro da plataforma, e aí a gente está tendo aí uma demanda de operação, né, muito inesperada, que a gente não imaginava. Tá falhando o seu áudio, Felipe. Melhorou? Melhorou agora. E aí, então, eu vou disponibilizar para vocês o link da Staff Pro, e aí depois a gente conversa na próxima aula, acho que a gente pode entrar mais a fundo e eu explicar para vocês como que funciona, como faz o cadastro, tá certo? É isso, muito obrigado pela oportunidade, boa aula para vocês, bom aprendizado para vocês, alunos, e aí a gente se vê aí por aí, tá bom? Até mais, tchau, tchau. Show, obrigada, Felipe. Pessoal, não deixem de se inscrever na Staff Program. É um programa muito legal e vocês vão conseguir colocar em prática muitas das coisas que vocês estão vendo aqui ao longo desse curso. Vamos iniciar essa sexta-feira. Sexta-feira de meu Deus. Estou tentando aqui compartilhar a nossa tela. Deixa eu ver aqui. Beleza. Como eu disse, a Bia pediu licença a todos nós, né, que ela passou mal, então hoje nós não vamos ter no formato adequado a apostila. Então nós vamos começar hoje falando sobre programação de controle de produção. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Nesse módulo, você aprenderá as funções da programação e do controle de produção teatral. Você desenvolverá... Pessoal, uma pergunta. Tá bom o áudio? Eu não sei porque eu tô me ouvindo. Eu tô ouvindo muito forte aqui. O barulho tá dando para ouvir, beleza? Obrigada, Fernando. Então, vou voltar. Você desenvolverá habilidades para planejar e executar diferentes projetos teatrais, desde a seleção do elenco e equipe técnica até a organização do cronograma de ensaios e produção. Além disso, você aprenderá a lidar com desafios e imprevistos comuns no ambiente teatral, garantindo o sucesso das produções. Introdução à programação e controle da produção teatral. O que é programação e controle de produção? A programação e o controle é uma área fundamental no sucesso de qualquer espetáculo teatral. Consiste na aplicação de técnicas, estratégias de planejamento, gestão de controle de aspectos relacionados à produção e o espetáculo desde a concepção até o encerramento das atividades. A importância da programação e o controle na produção. A programação e o controle desempenham um papel crucial na obtenção de resultados satisfatórios em uma peça teatral. Ao lidar com diversas áreas, como logística, financeiro, recursos humanos, marketing, ela contribui para o alcance dos objetivos estabelecidos, além de otimizar recursos e minimizar possíveis problemas e falhas. Eu vou abrir minha câmera aqui para a gente falar um pouco mais íntimo, né, aqui no tete-a-tete. Mas o que a gente tem visto aqui desde o começo do nosso curso é uma receita de bolo, né? Eu também já falei isso umas 300 vezes, acho que deve estar careca de me ouvir. Mas a produção de eventos, ela não precisa de muito assim para você se destacar. Você fazendo um bom planejamento nada mais é do que ser bem organizado para as coisas fluírem para um objetivo, para um resultado positivo, né? Então, existem diversos elementos que compõem a programação e o controle teatral. Alguns dos principais são planejamento de produção. O planejamento de produção é uma etapa
é primordial no sucesso de qualquer espetáculo teatral. Nessa fase, são definidos cronogramas de atividade e instrução de recursos humanos e financeiro, a logística e outras questões práticas que envolvem a montagem e a prestação da peça. Então, basicamente, é aquele papo que a gente vem tendo desde o começo, que é colocar, alinhar as expectativas ali de quem está à frente, de fato, do trabalho e colocar isso dentro de uma planilha e ver o que dentro dessa expectativa é possível realizar com o dinheiro que está disponível, né? O budget que a gente tem disponível. Então, a partir do budget disponível, a gente consegue realizar o que está sendo desejado pela pessoa que é responsável do contrato. E aí vem o próximo passo, que seria a gestão de recursos. A gestão de recursos abrange todos os aspectos relacionados à administração de recursos necessários para a realização do espetáculo. Isso envolve a contratação de profissionais, aquisição de cenários, figurinos, adereços, além do controle financeiro e orçamentário. Obviamente, dentro disso aqui existe, além disso tudo, né, existem outras áreas que não são tão ligadas a nós, mas que também faz parte do nosso trabalho, dependendo do que, de novo, né, do que se tem de dinheiro para poder investir. Vem aí ações comerciais, vem RP, fora as funções técnicas também administrativas que ajudam a fazer esses recursos acontecerem. Controle de produção. Controle de produções consiste no acompanhamento e no monitoramento das etapas e projetos teatrais. A partir deste controle que se verifica se o planejador está sendo executado conforme o esperado e seus ajustes necessários estão feitos para manter a qualidade e o processo da entrega do espetáculo. Então, esse controle, ele também vem do começo lá, né, das planilhas de gestão. E a partir dessas planilhas, do que se tem interesse em desempenhar, consegue-se fazer um caminho até o final e saber ali quais são os possíveis percursos que podem dar errado, ou se caso der errado, a gente também tem o plano B, C, D. E aqui a gente entra na parte de marketing e divulgação. Essa área é responsável por definir e executar estratégias de marketing e direção do espetáculo teatral. Por meio desse trabalho, busca-se atrair o público, criar atividades visuais, desenvolver campanhas publicitárias e tudo que contribua para um sucesso de bilheteria e visibilidade da peça. Não sei se vocês se lembram quando nós falamos do manual do produtor na primeira aula. Tá muito alto, vocês estão ouvindo, né? Só um minutinho, gente, eu vou fechar minha janela. Fechei a janela aqui, eu tô incomodada com o barulho, tava ressoando aqui, eu tava vendo. Então, no nosso primeiro encontro lá, nós falamos do manual do produtor, né? Sobre as fases que o marketing representa, sobre divulgação, né? Então, basicamente, o que a gente precisa fazer ou desempenhar outros profissionais que possam fazer esse tipo de trabalho também, ele é crucial para que possa acontecer. Afinal, o aliado principal do comercial é o marketing, né? O maior responsável por fazer um bom faturamento e fazer as coisas realmente darem certo é um bom marketing. Gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco consiste na identificação, análise e mitigação de riscos associados à produção teatral. Essa etapa visa prever possíveis problemas e elaborar planos de contingência para minimizar os seus impactos e garantir a continuidade do processo. Então, nessa forma aqui, como eu falei, né, dentro da nossa linha de trabalho, desde a concepção do projeto até a finalização dele, a gente coloca vários planos e dentro dessa nossa organização pessoal,
é possível identificar e traçar planos B, C, D, para que as coisas elas possam acontecer da melhor forma. Como a gente viu ali, a gravação do Bastidores da Tarsila, eles têm lugar para colocar tudo. Então, se tem pequenos adereços de cena, vamos criar uma prateleira para que todos os lugares, para que cada objeto tenha seu lugar. Então, se coloca etiqueta e aquele lugar está definido para aquele determinado objeto. Assim, minimiza os riscos de acontecer coisas piores, de quebrar, de sumir, enfim. Habilidades necessárias. Para atuar na programação e controle da produção teatral, é importante desenvolver algumas habilidades. Entre elas, destacam-se a capacidade de planejar e organização, habilidades para trabalhar em equipe e gerenciar conflitos, conhecimento sobre gestão financeira e orçamentária, competência entre as áreas de marketing e comunicação, habilidades para tomar decisões e resolver problemas, capacidade de captação e mudanças e imprevistos. São habilidades cruciais para uma pessoa que quer trabalhar nesse ramo, porque nós lidamos com várias variáveis ao longo de vários contratos, e sem essas skills fica muito difícil. Processo de pré-produção. Definição. O processo de pré-produção teatral é uma etapa inicial para o projeto e para a organização de produção teatral, onde são realizadas todas as atividades necessárias antes da fase de produção efetiva. É durante a pré-produção que são definidos todos os detalhes do espetáculo, desde a seleção do elenco e da equipe técnica até a criação do cronograma e do orçamento. Etapas do processo de pré-produção teatral. Etapa 1. Seleção do texto. A primeira etapa da pré-produção é a seleção do texto que será encenado. Nessa fase, é importante considerar o elenco como temática, estilo, público-alvo, recursos técnicos necessários e disponibilidade de direitos autorais. A escolha do texto é fundamental, pois é base para todo o desenvolvimento do espetáculo. Etapa 2. Definição de equipe. Após a seleção do texto, é necessário definir equipes que irá fazer parte da produção teatral. Isso inclui a escolha de diretor, dos atores e dos técnicos de som, iluminação e cenografia, além de outros profissionais que possam ser necessários para a execução do espetáculo. A formação da equipe deve levar em consideração a competência técnica e artística técnicas e artísticas necessárias para o projeto. Elaboração do cronograma. O cronograma é uma ferramenta essencial para o planejamento e o controle da produção teatral. Nessa etapa, são definidas as datas e prazo para cada atividade relacionada ao espetáculo. Desde o ensaio até as montagens técnicas e apresentações, um bom cronograma leva em consideração aspectos como disponibilidade de ensaios, agendas de profissionais envolvidos, também necessários para a construção dos cenários e figurinos, entre outros. Orçamento. O orçamento é uma etapa importante para a pré-produção. Durante o processo, são levados todos os custos envolvidos na produção, como o aluguel de espaços, honorários dos profissionais, confecção de figurinos, cenografia, iluminação, sonoplastia, entre outros. Ter um orçamento bem estruturado é fundamental para garantir o processo, seja ele viável financeiramente
e para o controle de gastos durante todo o processo de produção. Vocês têm noção como que se faz esse tipo de planejamento? Que tipo de ferramenta que a gente usa para fazer essa gestão? Podem abrir o áudio ou falar no chat. Qual tipo de ferramenta a gente usa para fazer gestão? Acorda, gente. Ligue o áudio ou respondem a chamada no áudio, no chat. Qual é o tipo de ferramenta que a gente usa para fazer a gestão? Que tipo de ferramenta a gente costuma usar no dia a dia? Estou esperando vocês responderem, gente. Que tipo de ferramenta a gente costuma usar para administração? Pode ser o Word, mas tem algo mais eficaz que o Word. Qual outro? Qual outro, gente? Eu falei aqui nessa leitura. Oi, Deise. Quer tentar arriscar? Vixe. Hein, pessoal? No chat. Não precisa. Obrigada, Beatriz. Excel, exatamente. Obrigada por responder, Silvana. Excel. Esse é um tipo de ferramenta que a gente usa para fazer a administração dos serviços. Eu acredito que na próxima aula, se não for na próxima, vai ser na outra, vocês vão receber uma planilha de gestão, tá? Uma planilha simples para que vocês possam implementar em qualquer situação, seja qual evento vocês estiverem organizando. Só um minuto. Vamos lá. Deise, eu não estou conseguindo desligar o seu microfone. Pronto, consegui. Para garantir a produção teatral seja bem executada, é preciso montar uma equipe técnica competente. Essa equipe pode incluir profissionais especializados em som, iluminação, cenografia, figurino, maquiagem, entre outros. Equipe técnica é responsável por garantir todos os aspectos técnicos do espetáculo estejam adequados e funcionando corretamente. Aspecto 6. Nessa etapa, são realizados ensaios onde os atores e equipe técnica trabalham juntos para a preparação de artistas do espetáculo.
Durante os ensaios, são explorados para possibilidades de interpretação, marcação de cenas e coordenação de movimentos, os efeitos de iluminação e som, entre outros aspectos. O ensaio também são oportunidades para resolução de problemas técnicos e ajustes necessários. No dia 11, nós vamos poder acompanhar juntos o ensaio geral do que está sendo passado ao longo desse curso, né? O que as outras turmas de teatro e dança estão fazendo. No dia 11, como faz parte também do nosso trabalho fazer esse projeto acontecer, nós vamos poder acompanhar essa etapa de ensaio e preparação, que também é chamado de ensaio geral, tá? Considerações finais. O processo de pré-produção teatral é fundamental para o sucesso de um espetáculo, pois é nessa fase que todos os detalhes são planejados e organizados, desde a seleção de texto até a preparação artística. Cada etapa do processo é essencial para garantir um projeto seja bem executado da forma eficiente dentro do prazo e recursos estabelecidos. É importante destacar a importância da comunicação e do trabalho em equipes durante a pré-produção teatral, já que essa etapa envolve uma série de profissionais com diferentes habilidades e conhecimento. Planejamento e execução. A produção teatral é uma área multidisciplinar que envolve diversos processos e etapas na criação e realização dos espetáculos teatrais. Nesse contexto, o planejamento e execução das produções são fundamentais para garantir o sucesso do projeto desde a concepção até a apresentação em público. Etapas do planejamento de produção teatral. Pesquisa e seleção do texto. O primeiro passo para o planejamento de uma produção teatral é pesquisar a seleção do texto que será encenado. Essa etapa requer análise criteriosa de diversas obras, levando em consideração propostas artísticas do projeto, perfil dos atores envolvidos, viabilidade dos recursos e público-alvo. Elaboração do projeto. Após a seleção, é necessário elaborar o projeto detalhado da produção. Esse projeto contempla informações como sinopse da peça, justificativa para a encenação, orçamento estimado, a equipe técnica e artística envolvida, cronograma de atividades e estratégia de divulgação. Tudo isso previamente, né? Captação de recursos. Então, essa aqui já é uma parte mais comercial. A captação de recursos é uma das etapas mais desafiadoras do planejamento de produção teatral. Neste momento, é preciso identificar e buscar fontes financeiras como patrocínio, leis de incentivo e propostas de apoio consistentes e adequadas ao perfil de cada potencial patrocinador ou investidor. Contratação de equipe técnica e artística. A equipe técnica e artística é essencial para realizar a produção teatral de qualidade. Durante a etapa e o planejamento, é necessário identificar e contratar profissionais qualificados para as diversas áreas envolvidas, como direção, cenografia, iluminação, sonoplastia, figurino, maquiagem, dentre outros. Além disso, é importante estabelecer contratos claros, definidos, direitos e responsabilidades de cada membro da equipe. Eu gosto de fazer, dependendo do tipo de equipamento, por exemplo, eu acho que eu já falei isso aqui. Quando eu alugo rádio, por exemplo, dificilmente os rádios voltam para mim no final do dia. Geralmente eu entrego o rádio, 2 baterias e uma base. E aí a pessoa que está pegando, ela assina um termo de responsabilidade no valor do rádio, que dá mais ou menos em torno de R$ 2.500 a R$ 3.500. E essa pessoa ela fica responsável pelo rádio até o final do evento. Isso é uma das outras
coisas que a gente coloca como responsabilidade de cada indivíduo que está ali trabalhando, né? Ensaio e preparação do elenco. O ensaio são fases que o elenco e a equipe técnica aprimoram a encenação do teatro. Durante essa etapa é preciso definir a direção de cena, trabalhar a interpretação dos atores, ensinar cenografia, ajustar cenário e figurinos, além de realizar testes de som e luz. É crucial que essa etapa seja planejada minuciosamente com foco em qualidade e aprimoramento constante do espetáculo. Isso é algo que a gente pôde perceber na equipe da Tarsila, né? A produção e a logística englobam todas as áreas relacionadas à organização e recursos necessários para a realização da peça. Nessa etapa, é necessário providenciar transportes de cenários, figurinos e equipamento, a montagem e desmontagem do palco, a contratação de serviços de alimentação, hospedagem para a equipe, a definição de datas e locais de ensaios, apresentação, entre outras tarefas fundamentais para um bom funcionamento da produção. Execução das produções teatrais. Após todo o planejamento, chega o momento de executar as produções teatrais. Durante essa etapa é necessário acompanhar, coordenar todas as atividades previstas, garantindo a integração entre o elenco, equipe e técnico. Nós somos grandes gestores de pessoas, né? Mais do que tudo. É isso, basicamente. Público e demais envolvidos. É fundamental estar preparados para lidar com imprevistos e tomar decisões rápidas para solucionar problemas que possam surgir. Durante a apresentação, é importante promover a divulgação do espetáculo por meio de estratégias de marketing e comunicação, visando atrair o público para garantir o sucesso de bilheteria. Além disso, é fundamental ter um sistema de controle de produção eficaz para acompanhar o cumprimento do cronograma, garantindo a qualidade dos serviços prestados, gerenciar os recursos financeiros. Basicamente é isso. Temos alguma dúvida? Liguem os microfones. Liguem, escrevam no chat. Denise não, Silvana rápido. O rádio ajuda muito, com certeza. O rádio ajuda muito. Vocês conhecem... Eu acho que talvez no dia do espetáculo a gente use. Eu vou testar se ele... Porque eu imagino que deva ter outros melhores do que esse. Mas há um tempo atrás eu usava o Zelo. O Zelo é um aplicativo de celular que ele funciona como rádio. Então, em eventos de baixa renda, por exemplo, a gente pode tentar no dia 11/5, baixar algum aplicativo de rádio. Eu vou previamente testar um aqui e falo para vocês poderem baixar. E aí vamos ver se a gente consegue usar lá no dia do evento, tá? Todos que estão aqui, eu acho que a única que troca seria a Silvana, para a gente dar sequência com outro material. O que eu quero deixar claro para vocês aqui, grupo de produção, é que não pode mais faltar nas outras próximas aulas, tá? Não faltem. Eu acredito que quem tiver faltado deve estar na risca aí com as faltas, para vocês poderem pegar o certificado no dia 11 também, tá? Outra coisa... Essa aula ela vai ser mais curta, a aula de hoje, mas o restante do material está sendo dividido em 3 aulas. Então, eu acredito que as nossas últimas 3 aulas a gente tem bastante conteúdo aí para poder desprender, tá bom? Silvana, você continua ou entra o seu esposo? Ele tá aí do seu lado, dá para poder continuar, meter bronca aqui?
certo, mas é porque, como eu disse antes, isso. É porque como nós temos apenas mais 3 aulas agora, fora o dia 11, o restante do material ele foi dividido em 3. Então, o material de hoje, de produção, ele já foi passado. A gente teria que falar agora da aula de palco. Felipe, você tá aí ainda? Não, né? Ele caiu. Vou fazer o seguinte, gente. Eu vou só encerrar a gravação desse aqui.